Boa noite, minhas queridas. A nossa terceira aula, Cor Além do Óbvio. É a terceira aula da jornada Estilo com Alma. E hoje é um assunto que me anima muito. Como eu falei no Instagram, faz tempo que eu não falo mais profundamente sobre cores. Já falei muito sobre cor há alguns anos. Falava tanto e estudava tanto o assunto que as pessoas me procuravam para aprender o método Cores com Alma, que é o meu método de coloração pessoal, que a gente faz diversas análises e até elabora cartela de cores personalizadas, né, enfim, com nuances que fogem só das 12 estações. Dei mentorias em grupo, dei mentoria individual para, inclusive, professores, tá? Tem uma das professoras queridas que para quem eu dei mentoria em coloração. Então, era um assunto que eu falava muito e parei de falar por um tempo. Então, eu estou muito animada para a gente conversar hoje sobre cor de uma forma que foge do óbvio. Então, não vou falar aqui sobre as combinações clássicas que você pode pesquisar na internet, você encontra, sabe? Então, hoje eu quero me aprofundar no assunto cores, mas de uma forma prática, obviamente, a gente não vai entrar em questões técnicas, até porque, né, não faz sentido nenhum aqui. No entanto, muito do conteúdo que eu vou falar aqui hoje está num dos meus cursos, que eu nem divulgo mais, que é o curso Cores com Alma. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar aqui o link abaixo. Mas é um curso para o qual eu não faço mais lançamentos, né? Enfim, mas é um curso que tem muita informação. Inclusive, é a parte básica, né? É a parte de nivelamento que eu faço, né, que eu dou para as mentorandas que querem se aprimorar na coloração pessoal. Então, tem muitas consultoras de imagem que assistem ao curso e aprendem bastante coisa. Mas vamos lá, para você que quer melhorar o seu estilo e usar a cor de uma forma diferenciada. Vamos falar sobre esse assunto aqui. O que acontece? Existe muita especulação, né? Qual é o significado da cor? O azul é a paz, e, enfim, o vermelho é raiva. O que acontece? Agora a gente tem um estudo, esse estudo, na verdade, esse artigo foi uma revisão sistemática de 2025, que analisou outros estudos. Então, não é um estudo, tá? Ela é uma revisão de outros estudos. 132 estudos envolvendo mais de 42 mil pessoas, tá? Em 64 países diferentes. Então, nesse estudo, que eu também vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, chegou-se a um padrão de entendimento de percepções relacionadas a determinadas cores. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje eu vou trazer muita imagem, tá? De cores no look, de diferentes formas de combinar, de como associar pontos de cor e não só um look monocromático, por exemplo. Mas eu quero trazer para vocês o que vai além do óbvio da cor, tá? É entender a vibração da cor, porque a cor é onda, gente. É onda eletromagnética. Então, quem fala, energia não existe, deixa eu até tirar aqui do compartilhamento. Ai, não vem falar de energia, não vem com esse Paranauê todo muito hippie, não, pra cima de mim. Mas, gente, a consultoria Estilo com Alma, ela foi criada justamente porque eu gosto de trabalhar a imagem pessoal e eu quero que você se entenda, né, e tenha uma identidade visual que seja realmente única. E para a gente trazer unicidade e individualidade para a nossa imagem, a gente precisa considerar o nosso ser como um todo. Então, o meu método surgiu depois que eu associei elementos da filosofia do yoga, que é uma prática na qual eu me formei com 18 anos, dei aulas em algumas academias, enfim. Não continuei, porque para o yoga a gente precisa se dedicar 100%, né, para ser um profissional da área, mas qual é a ideia? É uma filosofia de mais de 5 mil anos que trabalha o ser humano como um todo, visando a evolução pessoal, independente de religião, tá? A gente tem que trabalhar nossos aspectos físico, mental, emocional, intuitivo, e isso tá presente nos diferentes corpos. Não é que a gente tem vários corpos, mas a gente tem veículos diferentes de contato, né? Então, no estado mais denso, a gente tem o corpo físico, mas a gente também tem um corpo mental. Ai, corpo mental. Tá bom, onde que tá a sua mente?
Aponta, onde está sua mente? Será que ela está aqui? Agora eu vou mandar não, vou falar para você, pedir para você prestar atenção na ponta do seu pé, no dedão do pé. Mexe ele e leva sua atenção pro dedão do pé. Onde sua mente está agora? Então, a consciência, quando a gente leva a nossa consciência, a nossa atenção para determinados pontos, determinados lugares, a gente pode considerar isso, né, a gente como um todo num corpo mental, assim como um corpo emocional e intuitivo. Então, eu sempre quis trabalhar a imagem pessoal considerando esses diferentes veículos. Porque a gente não é uma coisa só, você não é só um corpo em formato ampulheta. Você não é só uma cartela de cores inverno escuro, né? Então, é muito mais do que isso. Na nossa primeira aula, para quem não assistiu, eu vou deixar os links das aulas anteriores aqui, tá? A aula que a gente falou sobre temperamento é uma informação super importante para se entender melhor, tá? Para você identificar ali características que vão influenciar o seu estilo também. Se não o seu estilo atual, um estilo que você projeta, que você almeja. Então, falar aqui sobre cores leva em conta esses aspectos mais profundos e sutis da nossa imagem, tá? Do nosso ser. E aí, quando a gente entende cor, deixa eu até mostrar, ó. Tô com a minha canequinha aqui, ó, cores com alma, com as minhas cores preferidas. É, quando a gente fala sobre cor, a gente tem que entender que ela gera um efeito, tá? E é um efeito não só interno, não só externo, mas interno também, que para mim é o mais importante. Tá? A gente gera uma sensação no outro ou emoções no outro que estão relacionadas a certas percepções, tá? Então, quando a gente fala sobre semiótica, que é uma das minhas especialidades, a semiótica é o estudo dos signos, ou seja, de símbolos arquetípicos que comunicam, que geram percepções, sensações, emoções, tá? Quando você vê uma imagem, sei lá, um personagem vestindo roupas escuras, com a sobrancelha bem arqueada, né, com uma cara de bravo, com uma música forte, estridente, tá, 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 né, com relâmpagos, né, um ambiente fechado, austero, você vai sentir emoções ali que não são explicáveis ou que não são transmitidas verbalmente, mas através de símbolos visuais. Então, esses arquétipos que a gente entende aqui, no caso dessa aula, os símbolos que a cor representa, né, que a cor entendida como símbolo que transmite mensagens, ela tem esse poder de causar sensações e emoções no outro e na gente, que para mim é o mais importante. Então, quando você se olha no espelho, não tem dia que você escolhe uma roupa preta porque você não quer chamar atenção, você não quer que ninguém fale com você hoje. Ai, roupa preta, básica, não quero prende o cabelo, fala, ninguém conversa comigo. Ou o dia que você tá mais animado, você quer usar uma estampa, ou um amarelo, uma cor mais viva, um brincão mais chamativo, né? Então, essa influência interna é importantíssima e a gente vou explicar para vocês melhor aqui. A cor, ela influencia emoções. As emoções direcionam os nossos pensamentos, influenciam também os nossos pensamentos. Ah, Rê, como assim? Você sentiu medo de alguma situação? Então você olhou, sei lá, entrou numa sala que estava muito escura ou mal iluminada, num ambiente. Você sentiu ali de cara medo. O que que você pode pensar? Eu preciso ir embora daqui. Aqui não tá seguro, eu não tô gostando, não é legal. O que que pode acontecer? Meu Deus, né? Então, os pensamentos vão girando ali na tua cabeça e nosso ego ele se alimenta com essas falas repetitivas que vão gerar ações, tá? Então, a cor ela influencia tudo isso, o emocional, o mental e o físico, porque afinal estimula a gente ou não, tá? Quando você usa uma roupa que está mais relacionada a trabalho, por exemplo, até a forma que você atende o telefone é diferente. Quando você coloca um pijama fofinho, gostoso, você fica até mais dengosa, você fica mais molinha, você não tá super ativo. Quando você coloca roupa de academia, mesmo que você não vá para academia, o que acontece muitas vezes comigo, eu visto logo cedo, o dia que eu não vou atender cliente, né, presencialmente, coloco a roupa e falo, hoje eu vou. Aí não dá tempo de ir para academia, mas eu fui tão produtiva por estar com aquela roupa
que ok, que o dia fluiu super bem, fiz várias coisas, mesmo que não tenha ido treinar. Então, existe uma influência, e essa é a importância do que a gente vai falar aqui hoje. E aí, você pode me falar assim, eu não tenho cartela de cores, não sei como é cartela, eu gosto de todas as cores, não quero fazer coloração pessoal porque eu gosto de preto, não quero deixar de usar o preto, tá, tá, tá. Ou você pode me falar, não, eu já sei minha cartela, inclusive fiz com você, me diga aí se você fez comigo a coloração pessoal. Independente de entender o que é harmônico para você, que de fato muda a vida, né? Quando você aprende as cores que vão mais te valorizar, te iluminar, sabe, trazer vida para você, ainda que você não queira saber, tá? Eu perdi o raciocínio, não sei o que eu falei antes. Essa cabeça 40 a mais, né? Vocês me entendem? Quem é 40 a mais entende. Mesmo que você já tenha sua cartela de cor, mesmo que você não queira fazer uma coloração pessoal, a cor, ela pode ser um elemento para o seu estilo. Eu trouxe dois exemplos aqui, tá? A Kim Kardashian, na minha humilde opinião, tem uma cartela de inverno escuro, inverno profundo. Por quê? Ela fica muito bem com tons frios e escuros, como esse azul marinho aqui, esse azul noite. Ela tem um contraste alto, ela tem profundidade de olhos, de cabelo, sobrancelhas. Então, essas cores aqui, quando eu a vejo nesses tons, né, arroxeados, um marinho, ela fica maravilhosa. Só que a Kim, não sei se essa época aqui foi a época que ela tava com o Kanye West, que ele tinha, né, uma vibe assim meio minimalista, mas sei lá, algumas coisas meio esquisitas, mas ela teve uma época que ela usava muito esses nudes. E nudes amarelados, assim, era um ou outro que era um nude mais rosadinho. Tá vendo esses nudes aqui, ó, mais de uma cartela de inverno? A maioria eram nudes mais amarelados. Mas, gente, alguém vai falar pra ela, ó, para de usar essas roupas que não estão te valorizando? Não, por quê? Aqui a escolha da cor, ela prevaleceu como tendo como motivo o estilo, a mensagem visual do estilo. Então pode ser que você escolha uma cor que não te valorize, mas ela comunica algo em mensagem, tá? Os nudes, o que acontece? Normalmente o nude, ele não traz informação visual, porque claro que nude não é uma cor, nude é a cor da pele, né? Então, dependendo do teu tom de pele, ou vai ser um marrom, ou vai ser um branco quase, né? Uma pele muito clara, enfim. Mas ele não traz informação visual, é como se você não tivesse um quadro em branco ali. E aí a modelagem da roupa é que vai trazer a informação de moda. No caso delas, modelagens bem ajustadas sempre foram um ponto assim de estilo, né? Então, vai ser nude, então não trago informação na cor, mas eu trago informação no modelo, que aproxima do corpo, que tem um decote, enfim, bem ajustada, que acompanha, que traz feminilidade, ainda que seja uma gola alta, ó, tá vendo? A gente revela todo o corpo. Então aqui foi uma escolha de estilo. Tem um outro exemplo também, não sei se vocês conhecem a Thaís Farage, que é consultora de moda. Eu não tenho acompanhado mais o conteúdo dela, adorava quando ela falava no YouTube, assim, mas eu sei, inclusive, da época que ela descobriu que ela era uma cartão de verão, uma cartela de verão, acho que verão puro, verão frio, né? Ou puro. É, ela tem os olhos bem claros, uma coloração suave, né, opaca, bem fria. Então ela usa aí tons de rosado, o próprio branco puro nela fica muito bem e tal. Mas ela escolheu como estilo o preto. Me parece que agora ela usa mais branco. Não tenho acompanhado tanto, mas era uma marca registrada dela. Ela falava que o armário dela só tinha roupa preta. Da mesma forma, ela tinha uma cor só, mas a mensagem era toda na modelagem. Texturas diferentes, tudo bem que aqui é um cinza ou um preto com mescla, né? Mas tá vendo, ó? Tem o lustroso, tem o couro, tem o moletom, tem uma camiseta, um acetinado. Então, ela completamente. E não tem preto na cartela de verão, tá? Essa cartela de cores aqui, ela é toda suave e clara. Quem vai falar para uma consultora de moda que você não pode usar preto? Não tá na sua cartela. Tá errado. Não acredito, hein? Não tá usando, gente. Não tem como, né? Então, a cor, ela pode ser usada como uma assinatura de estilo,
tá? Então você pode, o que eu quero trazer na aula de hoje é que você abra, com todas as aulas, né? Que você abra o teu olhar nessa jornada de estilo com alma, tenha referências diferentes e experimente. Experimente, gostei disso. Eu tive uma época que eu tava mais numa cor, numa das cores que eu gosto muito, que é esse goiaba aqui, ó. Usava tudo, tudo era essa cor. Aí depois vim para uma vibe mais neutra, né? Nos brancos, off-white, enfim, uns verdes mais claros. Então, a gente tem períodos, tá? Que a gente sente uma atração maior para certas cores e elas podem virar sim uma assinatura. Eu recebi a minha prima, a Gra, querida, que vende roupas fitness, ela me mandou algumas peças dela e falou: Hey, eu acho isso aqui é a sua cara, que é um vinho meio marsala, um roxo bem escuro. Por quê? Eu apareço muito com essas roupas, as roupas de treino, as roupas que eu tenho da Insider. Então ela associou aquelas cores a mim. Pode ser que você tenha cores associadas a você que você nem sabe. Então eu sugiro isso até como um exercício. Pergunte para as pessoas ou abra até no teu Instagram uma caixinha e fala assim: se você tivesse que escolher uma cor para mim, que cor você acha que é a minha cara? Sabe? Ou que cor faria parte da minha marca pessoal? Enfim, pode usar o termo que você quiser, da minha identidade. É interessante perguntar isso, porque muitas vezes as pessoas associam cores a nós. E depois a gente vai entender que, nossa, eu nem sabia que eu gostava ou que eu usava tanto essa cor, e as pessoas me identificam assim. Então, é uma forma de ser lembrado, tá? Agora, o que é legal aqui. Então, não se preocupem, porque aqui a gente não vai abordar nenhum assunto que interfira com qualquer religião ou crença, tá? O que eu quero trazer aqui? Alguns conceitos que são especulativos, tá? Não tem comprovação científica, mas quando a gente faz associações e percepções, né, de tudo que envolve o mundo da cor, tem um sentido e é interessante a gente abrir o nosso olhar para isso. Essa aqui é uma informação que inclusive está lá no curso Cores com Alma, que muita gente gostou, mas foi só uma aula sobre isso. Quando a gente pensa nos centros energéticos do nosso corpo, que está de fato associado, né, ao yoga e as filosofias antigas, né, realmente antigas, de mais de 5.000 anos. O yoga que eu praticava, que eu pratico, na verdade, até hoje, mas que eu cheguei a dar aula, é um de raiz Dakshina Charatantrika Nirishwara Samkhya Yoga. Esse é o nome em sânscrito. Então, são raízes matriarcais, sensoriais, dispersoras, né? Então, não espirituais. Mas, qual que é a associação que eu quero fazer aqui para vocês? Quando a gente pensa em todas as cores, né, num range de ondas que a gente consegue visualizar, os quentes, então, o vermelho é o que tem o maior comprimento de onda, tá? Então, a onda eletromagnética mais longa é o vermelho. Portanto, o vermelho ele está muito associado à base, ao que é mais denso, ao que está mais ligado com a terra, com os impulsos, com a ação. À medida que a gente vai subindo para uma percepção mais sutil do nosso corpo, do mundo, seja do que for, até das nossas emoções, essas cores vão ficando menos densas, ou seja, o comprimento de onda vai diminuindo, a frequência da onda vai aumentando. Então, pensa, ela é longa, uma menor frequência. Aí ela vai diminuindo, diminuindo, e a onda com maior frequência, que é a mais curtinha, são dessas cores mais frias, ou seja, a onda, né, visualmente, ela seria mais quente, o vermelho, laranja, amarelo, o verde, aí ela vai indo para os tons de azul até o lilás, que é o mais sutil. Então, toda vez que você quer transmitir mais sutileza ou mais estabilidade, mais tranquilidade, essa turma aqui tem esse papel. Tanto que fisicamente, aqui nessa imagem, ele está associado ao, né? A gente vai subindo. Então, aqui está o animalesco, né? O instinto, onde está ali nossos órgãos reprodutores, né? Vai subindo, amarelo, ali no plexo solar, onde tem muita energia, né? O gut feeling, aquela coisa, né? Da ação. Aí no verde já está o coração, já tem um aspecto mais associado à natureza, né? A nossa necessidade de amor, de acolhimento, de pé no chão.
E aí a gente vai subindo, ficando mais sutil até o mental e o intuitivo, né? Considerando a iluminação, ou a gente pode associar a estados mais evoluídos aí de percepção, né? Então, quando a gente considera essas relações especulativas da cor com esses estados do mais denso ao mais sutil, especulativo, mas não tanto, né? Porque a gente está falando sempre de onda, é onda eletromagnética, não é algo assim que sai da cabeça hippie, como eu falei, viajante, né? Então, o range que a gente consegue perceber nas ondas eletromagnéticas é do vermelho até o lilás. Então, é, até coloquei aqui, se concentre-se no todo para sua evolução. Claro, quando a gente considera desde o físico, do bruto, da ação, até estados mentais, né, e evolução, enfim, mental, a gente está falando sobre a nossa vida na Terra. Olha, eu já estou viajando super nessa aula, hein, gente? É, a gente sempre tem que trabalhar dois, tem que trabalhar o corpo, tem que trabalhar a mente. A gente tem que ser, sei lá, forte, mas também forte fisicamente, mas também forte emocionalmente, né? Para não sair, não adianta nada ser forte e sair chorando aí, o carro me fechou no trânsito, né? Então, o trabalho é sempre em conjunto. Por isso que o estilo com alma considera tudo isso, tá? O estilo com alma surgiu justamente dessa minha base da filosofia do yoga de considerar como um todo. Então, vamos lá. Vamos para a prática do estilo. Vamos começar pelo mais denso, nas ondas, tá? Então, o vermelho ou o vinho, né? O vermelho, ele é estimulante. Lembra, maior comprimento de onda é aquilo que a gente mais percebe. Então, você quer grifar alguma coisa, você quer colocar uma placa de pare, você quer que as pessoas realmente prestem atenção num ponto, o vermelho é ele, tá? Porque ele é o que tem a maior percepção de estímulo visual. Ele é estimulante, ele é mais ousado, pensando em percepções. Ele vai ser foco de atenção. Batonzão vermelho, pá, o foco vai no seu lábio. A unha vermelha, se você estiver falando com a unha vermelha, em algum momento as pessoas vão observar essa unha vermelha e pode ser um ruído ou um direcionamento visual. Coloco aqui nos negócios porque a gente sempre tem que pensar que a gente pode usar a cor estrategicamente. A gente pode usar só por uma intuição e ai, que delícia, quero usar essa cor hoje porque eu quero me sentir mais assim ou assado. Ou a gente pode usar de forma estratégica, que é um dos focos do meu trabalho, né? A gente direcionar estrategicamente as escolhas visuais. O vinho, ele é formal, tem um aspecto clássico, então as unhas vinho, né, de cor vermelhas mais profundas, tem muita gente que fala, ah, não, mas chama muita atenção. Não, ele é considerado clássico. Tem muitas noivas, inclusive, que casam, né, com um vermelho um pouco mais fechado. E ele transmite essa elegância. Né? Aqui a gente até tem uma calça no veludo, então ele está muito ligado à realeza, né, à autoridade, é, tudo que traz estímulo, tá? De alguma forma ele é movimento, ele é estímulo. Lembra dos temperamentos? O colérico é fogo. O colérico pode usar o vermelho como uma das suas cores também, tá? Pode ser no batom, pode ser numa roupa. Então aqui coloquei algumas ideias. O vermelho, olha que gostoso de olhar. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Vermelho e azul. Ah, no círculo cromático, que combinação é essa? Análoga, complementar? Não, não tem nome. É só uma combinação que sai do óbvio que a gente está numa cor com grande comprimento de onda, então é uma cor que está bem intensa, em contraposição a uma cor que é muito fria, tem um menor comprimento de onda e bem suave. Então a gente tem um contraste altíssimo aqui de quente, frio, intenso, opaco, mais escura, mais clara, que gera uma harmonia. Só que aí eu quero trazer, anota aí. Lembra que as minhas aulas têm insights perdidos que você tem que ir captando e anotando ou assimilando. Toda vez que você quiser usar uma cor no look e você olha e fala, não sei se está harmônico, não sei se estou confortável, repita em outro ponto. Isso aqui, ó, faz toda a diferença nesse look, tá? A calça vermelha com a blusa azul e a bolsinha na cor da calça, toda repetição gera harmonia. Então, isso aqui fechou com uma chavinha de ouro. Rê, e se fosse um colar? Esse colar aqui tivesse aqui, também seria um outro ponto de conexão. Se fosse a unha, também. Se fosse um brinco, se fosse os óculos, também, tá? É
não é obrigatório ter algo da mesma cor, mas ele é um artifício, é uma ferramenta para te dar mais segurança, para te falar assim, ó, né, para te dar aquele, ó, pode ir que tá combinando, que você tem outra coisa aqui que tá na mesma cor. Ah, não precisa, se você não gosta, brinco com colar combinando, cinto com sapato combinando, bolsa, né? Tudo combinando, não precisa, tá? Mas sempre que você repetir, ainda que não, eu sugiro até numa escala menor, né? Numa proporção menor, a cor que você usou, dá certo, tá? Imagine que ela tá com um sapato preto aqui. Nossa, o preto, hein? Preto nesse look, acho que não vai combinar. Então coloca uma bolsa preta, ou um cinto preto. É o mesmo critério, tá? Rê, não sei se eu gosto muito de vermelho, eu acho que vou chamar muita atenção. Usa um colar, um acessório, um ponto que leve o foco visual para onde você quer. Então, muitas vezes a gente não quer levar o foco para volume de abdômen, não quer levar o foco para, eu sou baixinha, não quer. Leva para o rosto. Então, tudo que você colocar próximo ao rosto vai levar o foco visual do teu interlocutor para cima. Seu, né, a sua fala, a sua expressão vão ser mais importantes do que qualquer outro ponto do teu corpo. Agora, você colocar um cinto vermelho, por exemplo, num look claro, ou colocar um colar muito longo que pare aqui na região do abdômen, aí pode ser que você direcione o foco de repente para onde você não quer, tá? Mas saiba que o vermelho é essa potência, é estimulante. Estimulante. Então lembra lá que o estímulo, ó, tá muito associado ao nosso lado instintivo, animalesco, impulsivo. Agora me fala, vamos falar um pouquinho mais de percepções, de sensações das cores, né? Todas essas informações que estou falando para você tá nesse artigo, tá? Dessa revisão feita em várias pesquisas. Então, isso aqui não tirei da minha cabeça. Tem das percepções mais encontradas nas pessoas. Quais são as cores do McDonald's? Vermelho, amarelo. Quando você entra no McDonald's, além do vermelho e amarelo, tem aquela luz branca horrorosa. Agora tem várias unidades que estão diferentes, né? Mas o que que você quer ali? Você quer comer? Então você tem o estímulo, né? O estímulo animalesco, quero comer, impulsiva, e sai logo. Eu não quero ficar ali confortável, eu quero, sabe, movimento, ação. Essas cores aqui fazem isso com a gente, tá? Trazem mais ação, mais estímulo. Ah, Rê, quer dizer que se eu usar o vermelho. Não, não é que. Usei o colar vermelho, vou ter mais fome. Não necessariamente, mas saiba que ele traz estímulo, tá? De alguma forma. Laranja. Então estamos subindo ali no comprimento de onda, né? Subindo ou indo para o lado, enfim. O laranja é muito energético, tá? Ele tem a sensação do movimento, da ação. Ele também é estimulante, mas não é um estímulo tão agressivo como o vermelho, tá? Que o agressivo não se remete ainda a sangue, né? Ao perigo da placa, do pare. O laranja, ele é um pouco mais acolhedor. Então, ele traz uma sensação de mais motivação, de energia, aquela pessoa que você pode contar, ela vai finalizar no prazo, ela vai fazer o que você precisar. Nos negócios, traz essa mensagem de pessoa que é bom negociante e de organização, porque é aquela pessoa que está sempre motivada a fazer algo, não é aquela pessoa, né, preguiçosa. Não quero um look todo laranja. Pode ser uma peça laranja. Aliás, o laranja com marrons, laranja com neutro, laranja com bege. Fica muito gostoso de olhar. Eu até coloquei assim, foi meio que sem querer, mas as duas opções, ó, aqui, eu não quero um look, uma peça toda laranja. Pode ser um lenço laranja. A não ser que você tenha uma cartela muito fria e que você fala, o laranja me amarela muito, não precisa ter um lenço usado no pescoço, pode ser um lenço amarrado na cintura, tá? Mas em looks muito neutros, anota isso, tá? Eu falo isso para minhas clientes durante a consultoria. Nossa, será que essa aula talvez dure mais? Tem muita coisa para falar, gosto muito de falar de cor. Quando você tá com um look muito neutro, tá? Então, principalmente os neutros quentes. O que que é neutro quente? É bege, é um marrom, né? Um ocre, um off-white, que não é tão quente, mas, né, ainda assim, nudes. Coloca um ponto de cor alaranjado, ou pode até puxar para o vinho, né? Um avermelhado. Ele parece que ele abraça, trazendo energia.
Imagine esse look todo aqui, ó. Se a blusa fosse bege, ou se a blusa fosse marrom, igualmente marrom, não ia dar um ar muito mais monótono? Ah, Rê, mas é chique, sei lá. Tem quem goste muito dos marrons, tem quem odeia os marrons, né? Tem uma cliente que fala, ai, Rê, quando que essa moda do marrom vai passar? Não aguento mais. Ela tem uma cartela de inverno brilhante. Colocou um laranja, ele dá luz, ele traz movimento, ele traz energia. É a mesma coisa aqui, ó. Tira, né? Põe a mão assim na frente da tela. Fica muito mais monótono. Colocou o laranja, ele anima, tá? O amarelo, da mesma forma, é estimulante. Lembra das sanguíneas, lá da primeira aula? Temperamento sanguíneo, que é a luz da festa, aquela pessoa que é energia, que é comunicação. Então, o amarelo, ele traz essa mensagem de uma pessoa comunicativa, sociável, persuasiva. Aquela pessoa não vai ficar quietinha, não. Ela vai insistir um pouco mais. Nos negócios, é uma pessoa que tá, ela é muito maleável, né? Ela é muito aberta às mudanças. E quando ela quer, é muito convincente. Então, dizem que é uma cor, né? Dizem por conta das percepções, né? Desse estudo, que é muito influenciável, tá? Então, se uma pessoa para ser convincente, para convencer alguém, ela tem que influenciar aquela pessoa a vir com ela, né? Nessa história que ela está contando. Então, o amarelo é bom para negociações. Hey, mas não quero um amarelão assim. Poderia ser um amarelo com preto, cores intensas. Pensem o seguinte, mais uma informação aí. Cores bem vibrantes, então um amarelo, ou mesmo um neon, um verde lima, um pink, ele sempre vai aparecer mais, ele vai ser mais ressaltado quando estiver sendo usado com preto. Então, uma cor intensa com preto, ela fica mais intensa. Tá? Então, aqui é um look super intenso. Tá certo ou errado? Não, tá? É uma comunicação. A Cris Francine também era consultora de moda, não sei se é ainda, mas tem vários looks dela, ela sempre postava. E ela segura essa força na imagem, tá? Porque o preto é força. O preto, lembra? Também está associado ali ao temperamento colérico, né? Ele é substância, ele é, a energia da força, não a energia da expansão, mas da força. E quando você quiser atenuar, desculpa, gente. Quando você quiser atenuar a intensidade de uma cor, use com neutros. Então, esse amarelo aqui, se ela tivesse com uma calça bege, neutros que não seja o preto, claro. Então, se ela estivesse usando com uma calça bege ou uma calça cinza, ia ficar mais suave esse amarelo, tá? Ele perde um pouco dessa intensidade porque não tem um contraste muito alto entre cores. Ó, essa é uma outra opção, tá vendo? Só o blazer amarelo. Ou ainda, poderia só um lenço amarelo. Num look super básico, então uma camisa e uma calça jeans, um cinto amarelo, ou mesmo a onça, tá? A onça tá ali na turma dos quentes também, dos amarelos. Verde, então a gente já tá subindo. Agora o amarelo ganha mais azul na composição. O verde está muito associado à objetividade, uma pessoa prestativa, responsável. Pensa assim, que o verde, simbolicamente, né, arquetipicamente, está associado à natureza. E a natureza é onde a gente mais se sente confortável, né? A nossa origem, né? Onde a gente se sente mais em casa. Você dormir e ouvir canto de passarinho. Gente, você quer dormir rápido? Coloca barulho de chuva com passarinho. Eu nunca mais acordo. É muito gostoso. Às vezes eu coloco na Spotify, que ainda não é o pago, e às vezes interrompe a minha chuva com alguma propaganda. Mas tudo que está associado à natureza é onde a gente se sente em casa, a gente se sente acolhido. Coloca o pé na grama, sabe? Ouve o barulho do mar, é onde a gente se reconecta. Então, o verde, ele traz essa sensação de segurança, né? Responsabilidade, tá vendo? Ó, nos negócios, responsável, estável, equilibrada, que é onde a gente fica com o pé no chão, é onde é a nossa casa, tá? E o verde, ele traz isso pra gente. Só que verdes têm diferentes tons. Quando a gente pensa num verde mais quente, ele é mais acolhedor, tá? Então ele está mais associado ao musgo, né? Aquele verde da floresta, um verde mais fechado, um verde mais para a terra. O verde bem vivo está associado àquela folhinha lá em cima, aquela folhinha bem clara, né? A folha nova que está nascendo, que é saúde, é vida, é vitalidade, né?
Então, tem uma leve diferença nas mensagens, mas ainda assim é uma cor muito interessante para passar essa questão de equilíbrio e estabilidade, tá? Então, você entra num ambiente que está cheio de flor, você não se sente bem? Folha, até folhagem, não precisa ser flor, né? Enche a sua casa de flor, de folhas. Você vai ver como muda. Eu tô até com o meu arranjo aqui, né? Que eu falei para vocês. Aqui ele, deixa eu mostrar. Até postei. Ó, ó, que coisa mais linda. Eu tenho os verdes e tenho o amarelo e o lilás aqui, ó. Então, a gente tem a sutileza ao mesmo tempo que tem energia e vitalidade. É, foi intuitivo, eu não pensei nisso na hora de escolher o buquê. Mas o verde ele traz essa sensação pra gente muito boa. Tenho clientes que têm a base do armário no verde. Tá? Então, existem algumas identidades visuais que eu faço para cliente que querem, né, traçar ali um alinhamento na própria imagem, no próprio estilo. Hey, eu quero realmente uma identidade no meu estilo. Enfim, quero que tudo seja harmônico e tal. E ela tem como base os verdes. Então, ela tem calças com verde bem fechado, um verde garrafa, um verde mais profundo, desde um verde mais água, né? E é muito fácil de combinar o verde, gente. Ó, tá vendo? Aqui tá um verde com vinho. Olha que combinação mais gostosa de olhar, né? Uma combinação que é complementar, são cores, né, opostas ali no círculo, mas que trazem um acolhimento, uma harmonia interessante. Falando em harmonia, lá, a repetição das cores, né, em 3 pontos. Aqui a gente tem a repetição da cor na bolsa também. Não é uma regra, tá, gente? Mas quer gerar mais harmonia, é só repetir a cor. Agora o azul. Então o azul já tá na sutileza. Coloquei o azul mais claro, depois um azul mais escuro, né? Mais indo para o índigo. O azul é aprendizado, calma, intelectualidade, expressão. Então lembra que o azul tá aqui, ó, né? Simbolicamente, né? Na região aqui da garganta. Nos negócios, mostra autoconfiança, clareza, racionalidade, uma pessoa observadora. Então aqui a gente tem mais sutileza. Lembra que o vermelho ele tá mais denso, né? Tá no instintivo, tá naquilo que é o corpo, que é o movimento, que é o físico. O azul ele já tá aqui subindo, indo para o mental intuitivo. Então é o azul que acalma. O azul tá tanto no céu quanto no mar. Então você olha para o céu, olha para cima. Então você quer evoluir, olhou para cima, a sutileza está no azul, simbolicamente. Você quer acalmar? Pinta o quarto do bebê de azul claro. O quarto do meu filho mais novo é azul claro, que ele era muito agitado. Não resolveu muito, tô brincando, mas é que ele é colérico. É, mas o azul claro, você entra no ambiente azul clarinho, né? Spa tem muito, ou azul clarinho, ou verde mais clarinho, porque traz essa sensação de mais calma e estabilidade. Nos negócios também é uma boa forma de usar. A camisa azul clara, ela é típica, né, do formal de escritório, mas você não precisa usar ela só do jeito clássico, super formal. Então, essa aqui é uma forma bem interessante de inserir esse azul, que traz essa sensação de intelectual, de calma, de autoconfiança, de racionalidade, observadora. Pode usar aqui. Poderia ser essa camisa com shortinhos amarelo ou bege ou marrom, tá? Fica gostoso de olhar também. Eu gosto muito de tons de azul com marrom ou com bege, porque são cores complementares também. São opostas no círculo cromático. Fiquem até o final que vai ter vantagens aqui para quem estiver lá na comunidade, tá? Do WhatsApp. E o azul também é muito interessante para se usar em acessório, tá? Pontos de cor, tanto em colar, em brinco, anel, pulseira. Tanto o azul como o verde, eles trazem uma sensação de mais estabilidade quando a gente usa em acessórios, tá? E os acessórios com cor podem fazer toda a diferença aí na sua composição, tá? Então, você tá com um look neutro, uma camisa branca e uma calça jeans. Colocou um acessório como ponto de cor, ele já leva o foco visual e traz personalidade. Lembrando que o vermelho, mais ativo, mais ação, mais energia, né? O amarelo, mais expansivo, mais alegria. O azul já tem um pouco mais de refinamento e estabilidade. E é o marinho. O marinho, pensa que o marinho, ele traz ainda mais estabilidade, tá? Então,
ele traz mais segurança. Então, além dessa calma que o azul traz, o marinho é aquela calma segura, sabe? Aquela calma do pai. Então, essa é a calma da mãe acolhedora, essa é a calma do pai força. Não sei se eu fiz uma relação interessante, mas nesse sentido, tá? Mais assertiva, mais conservadora, né? Apesar do azul ser do partido progressista e não conservador nos Estados Unidos, o vermelho é do conservador, o azul ele transmite mais isso, tá? Então é muito usado em ambiente profissional. Concentrada, líder nos negócios, honestidade, confiabilidade, organização. Eu até coloquei uma opção que eu fiz, que eu montei no chat GPT, do azul com acessórios caramelo, de novo cores complementares. E essas cores complementares deixam o look monocromático muito interessante, tá? Essa é uma forma de usar. Atendi uma cliente que eu entreguei o material de semana passada, a identidade visual dela, e ela é super clássica, é advogada, ela não quer assim nada muito criativo. E essa é uma das ferramentas que a gente usou para trazer uma informação de moda, para trazer um pouco mais de dinamismo para a imagem dela, sem coisas muito mirabolantes, tá? Então, só um acessório quente, em cor quente, numa base monocromática fria, que é o marinho, já traz esse movimento. E aqui, ó, percebe outra informação. Looks monocromáticos são mais formais, mais discretos e deixam qualquer composição mais elegante. Tá? Então, você pode estar usando camiseta e calça jeans. Se tiver no monocromático, fica mais refinado, fica mais elegante, fica mais arrumadinho. Ah, eu quero ir trabalhar com calça jeans, mas eu não queria ficar com uma cara tão esportiva. Então, mete uma calça jeans, lavagem escura e uma camiseta azul marinho para você ver como fica interessante e mais arrumadinho, tá? Além de passar toda aquela informação que a gente quer, né, de credibilidade, confiabilidade no trabalho. Não precisa ser um look inteiro. Azul com vinho. Hey, que composição é essa no círculo cromático? Não tem. São quase análogas, né? Então vamos dizer ali que vai para o azul, vai esquentando um pouquinho mais até chegar no vinho. Então não estão tão próximas. Mas é uma combinação que eu gosto muito. Aliás, outra informação, anota aí. Toda vez que você usar mais de uma cor no look, mas você repetir a profundidade da cor, vai existir harmonia. Traduzindo, se eu usar tudo escuro ou tudo claro, a harmonia vai estar ali. Então, por exemplo, errei, eu queria usar, sei lá, o azul e o vermelho. Ai, o azul e vermelho nas cores puras vai ficar muito chamativo. Mas e se eu escurecer? Azul marinho e o vinho. Funciona. Fica interessante. Ou, eu quero usar o verde e o amarelo, mas eu não quero parecer cor do Brasil. Então, coloca um verde bem escuro, tipo um verde militar. E o amarelo você coloca o caramelo, ao invés de ser um amarelão. É um caramelo aqui, ó. Fica muito bom, tá? Então, essa é uma estratégia que também que eu gosto de usar. Blazer azul marinho, pra mim, assim, é muito coringuinha. Você pode, ó, olha que chique essa composição. Eu adoro essa moça, ela é francesa e ela vende bijuteria. Aliás, me inspiro direto nela. E ela tem looks maravilhosos, assim, sem esforço, aquele chique sem esforço das parisienses. E olha isso aqui, ela tá de calça jeans, tá com uma camiseta amarela. O blazer aqui azul marinho deixou muito interessante o look. Ah, eu não gosto de blazer, então pega um casaquinho mesmo, que não seja super formal. Pode ser um casaquinho mais daqueles quadradinhos, ou um casaquinho jeans mesmo, numa lavagem azul marinho, né? Tá? Então o azul marinho ele traz essa formalidade naturalmente. Se você tiver com esse look numa situação de trabalho, você vai fazer uma reunião, uma coisa mais importante, colocou um blazer azul marinho, fica uma graça. Violeta. Aqui eu falei o violeta, mas a gente vai considerar o violeta ao roxo, tá? Por quê? Pensando em violeta e roxo, o violeta ele é um pouco mais rosado. O roxo ele vai puxar mais para um azul, tá? Então tem uma foto aqui que mostra melhor. Então pensa que o violeta na nossa escala de comprimentos de onda é o mais sutil. Para a gente é a última cor visível, tá? É o lilás, é a cor, a última ali da escala que a gente consegue visualizar. E é a mais clarinha, é a mais sutil, porque a frequência é muito alta dessa onda e a onda é muito curta. Então, para a gente, ela representa simbolicamente, arquetipicamente aí na semiótica, a sutileza.
Então, essa sutileza, ué, o que que é sutil? Então, é algo que está elevado. A própria igreja usa o violeta em situações, eu não quero falar besteira aqui, mas situações mais importantes, assim, de comemorações. Eu não sei exatamente quando, tá? Mas, assim, o violeta ele é usado muito especificamente, ou o roxo, tá? Nas vestimentas do padre. Ele é mais exótico, né? Ele está associado a algo que é diferente, a algo que é acima, sabe, de todo mundo. Ele comunica força, comunica confiança, intuição. Lembra que ele está lá em cima, ó, não está nem no mental mais, está nesse chakra aqui, ó, lá para cima. Espiritualizada, né? Traz espiritualidade, dependente de religião de novo. Nos negócios, traz sofisticação e força criativa. Então pensa que é aquela informação que já não vem de uma forma muito racional. Pensa que é aquela pessoa que, assim, num brainstorm ou num jogo de ideias, o lilás ou o violeta, ele vai te trazer essa motivação para ir além, além daquilo que é racional demais, tá? Ele tá ali bem na intuição. Associa todos esses atributos, as cores, depois reveja a aula, faça anotações e começa a considerar de forma consistente isso nas suas escolhas, tá? Porque o violeta e o roxo, ele pode ser bem interessante para essas situações se você precisa de criatividade ou de mais ousadia, sabe? Eu gosto muito do roxo, aqui não tá. Essa moça aqui, ó, do Pinterest. Gente, eu fiz uma pastinha no Pinterest com algumas imagens. Eu vou colocar aqui na descrição também, tá? Ou lá no grupo da comunidade, vamos ver. O roxo com azul, o roxo com aqui o violeta ou um pink, o roxo em cores análogas, sabe? O roxo com o verde, aqui não são cores análogas, mas são cores que conversam muito bem. Ela traz um dinamismo sutil. É diferente do dinamismo da cor complementar, por exemplo, o azul e o amarelo. Elas são muito contrastantes. O roxo com azul ou um roxo com violeta traz um pouco mais de sutileza, traz sofisticação. Eu gosto bastante e sugiro que você tente também. E o rosa. Então a gente já saiu dos comprimentos de onda, tá? Que o rosa estaria ali, né, tá ali no vermelho, nos tons de vermelho. Mas se você gosta do rosa, eu quis trazer aqui essa informação também. Comunica sempre mais acessibilidade, uma pessoa amorosa, feminina, tudo que está associado ao feminino. Então, clínica de estética, dermatologia ou psicologia, enfim, clínica da mulher. Sempre o rosa está muito associado. Por quê? Ele é mais acolhedor. Então, simbolicamente, o rosa associado ao feminino, nem sempre foi associado ao feminino, mas hoje, né, pelo menos nos últimos anos dessas pesquisas, ele está sempre associado ao que é mais acolhedor. Nos negócios traz mais quietude, mais refinamento, mais uma pessoa mais carinhosa, né? Talvez uma pessoa que vai passar mais abertura. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o rosa ele pode ir para o infantil muito facilmente, tá? Então pode ser uma jovialidade que te deixa mais com cara de imatura do que de assim uma pessoa acolhedora. Então a modelagem da roupa vai ser importante, tá? Então pensa, se for um rosa num babadinho, ai que fofinha, que menininha, não vou ficar pichinchando aqui o valor do preço dela, eu vou falar que eu vou pagar depois. Eu tinha uma amiga que nem era cliente, mas era, né, mais amiga Tainá, que não conseguia cobrar. Ela não conseguia. O cliente falava assim: ah, ó, depois te pago. Ah, tá bom. Ou, ah, depois, ah, não, tá bom. Ah, mas você não, eu faço. Era sempre assim. Eu falei: vamos mudar um pouquinho as cores que você tá usando, tudo rosinha, fofinho, babadinho. Hoje ela tá uma superpotência. Então considere isso, tá? O rosa ele pode gerar ruído nesse sentido. Mas olha que chique essas duas possibilidades. Uma gola alta, ó a estrutura. Isso aqui é a estrutura da colérica, ó. Ombro marcado, força, autoridade, né? Poder aqui no ombro. A alfaiataria na calça, super elegante. Não sei se é uma calça de linho, enfim. Tá num look monocromático, mesmo sendo rosa. A imagem dela tá muito bonita. Eu gosto muito dessa imagem no Pinterest. Ou pode ser apenas um acessório, tá vendo? Pode ser um acessório, não, um complemento, né? De novo, ó, calça jeans e camiseta, mas a gente está usando a cor como informação visual de estilo. Então lembre-se, a cor ela pode ser um ponto de informação visual de estilo. Agora, te trazendo um pouco mais de informação de mensagens.
Muitas cores. Quanto mais cor, mais informal, mais animada, mais descontraída, mais acessível, mais criativa. É, só que ela pode virar ruído, né? Não esquece. Se você faz vídeo, se você quer que as pessoas prestem mais atenção no que você está falando do que na tua imagem como um todo, né? Vai dar uma palestra, evite muitas cores, principalmente se elas forem todas muito intensas. O que você pode fazer? Colocar tudo bem escuro ou tudo bem claro. Lembra que é uma estratégia. Cores claras sempre geram mais proximidade, mais abertura, mais leveza, mais doçura. É a história dos candy colors, cores de docinhos, bem fofinhos. Por outro lado, os escuros trazem mais força, um pouco mais de distanciamento, mais rigidez, mais inacessível você se torna. Então, se você sai para balada, você quer um relacionamento, não vai considerar só a cor, tá, gente? Lembre-se que o nosso estilo ele envolve todos os elementos de design: cor, linha, forma, textura, tá? A cor é só um dos elementos. Mas, ó, ela tá usando um look bem menininha, né? Um vestido curtinho, acinturado, bem fluido, bem menininha. Se fosse um rosinha, seria muita acessibilidade. Aqui ela contrabalanceou no na cor. Então usou uma cor escura, ela traz mais rigidez, ela traz um pouco mais de força e formalidade para essa composição, tá? Cores quentes ou terrosos sempre aproximam mais. Então, da mesma forma que eu falei para você do McDonald's, que são as cores quentes, mas tudo bem intenso, né? Então, vermelhão, amarelão, você quer sair logo porque é muito estímulo. Por outro lado, esses quentes terrosinhos, né? Então, você vê que um amarelo aqui é um amarelo mais mostarda, um amarelo mais quentinho, né? Tem um vermelho, pode ter um ocre, um marrom. Eles geram mais proximidade, acolhimento. Você quer ficar no lugar, que é o que eu dou como exemplo a Starbucks. A Starbucks é toda quentinha, tem detalhes de madeira, tem o verde que está associado à natureza, aquele banco de couro marrom, né? Tudo mais acolhedor. Aliás, eu gosto muito dos filmes do Woody Allen, que ele usa muito nas produções dele, né? Na edição dos filmes, cores quentes. Se você prestar atenção, gente, eu amo o Woody Allen e Ai, esqueci o nome dele, peraí. O Wes Anderson. Ai, coloquem, procurem depois, filme do Wes Anderson. A fotografia dos filmes, assim, eu sou apaixonada. E o Woody Allen faz coisas muito quentes. Esse aqui acho que é Meia-Noite em Paris, se eu não me engano. Esse aqui é outro filme, não me lembro. Mas o que? Acolhe, você quer fazer parte, você quer entrar no filme, você quer ficar ali com as pessoas, ó, é a luz amarela. Outro detalhe, essa pesquisa, né, esse compilado das pesquisas de artigos realizados, ele considera não só a cor num patchzinho, né, a cor mostrada, mas a cor na luz, a cor no vidro, a cor nas paredes de um ambiente, tá, que geram essas emoções. Então não é só a cor da roupa. Por isso que é tão não é que é preciso, mas são muitos indícios dessas sensações das cores nas nossas emoções e percepções. Quanto menos cor, ou seja, quanto mais para os neutros e acromáticos, né? Branco, preto, cinza. Aqui não é um total acromático, ele é mais amarelinho, mas branco, preto, cinza é tudo mais minimalista, mais discreto, mais, né, mais elegante. Pode ser associado à elegância os neutros também. Tenho clientes que não querem cor. Gente, e tá tudo bem. Sinta-se livre. Eu adoro usar neutro, rei, tudo bege, tudo branco, tudo marrom. Vai ser feliz. Alto contraste. Diferente dos mais suaves, o alto contraste é o mais distanciador, tá? É o que traz mais força, mais rigidez, realmente é bem inacessível, é o que gera mais impacto. Então, eu tenho clientes que têm cartelas de cores suaves, mas que falam, hey, vou ter uma reunião com o board, vai ser uma coisa importante e tal. Eu queria muito usar, de repente, algo que transmitisse mais força. Vai no branco e preto. Esse com certeza é o que mais traz distanciamento. É a roupa, tanto que é a roupa de segurança, né? Numa balada, você tá lá, o segurança de preto, camiseta branca, camisa branca, ele não quer que você vá conversar com ele. Justamente ele tá ali numa posição de distanciamento. Certo? Então, essa aula, espero que vocês tenham gostado. A cor, falamos da cor aqui, além do óbvio para o seu estilo. Reveja, veja suas anotações, coloque em prática agora, abre o teu armário e olhe com outros olhos.
tá? Experimente combinações que não necessariamente precisem ser usadas com o círculo cromático. Então, ó, percebe que o círculo ele tem essa ordem, ó. Claro que não tem começo e fim, porque é um círculo, mas a gente tem do vermelho, alaranjados, amarelados, verdes e aqui os tons frios. Quem estiver na comunidade Estilo com Alma do WhatsApp, eu vou enviar um e-book. Na verdade, eu vou enviar para você que estiver assistindo. Esquece a comunidade, porque eu vou enviar isso na comunidade também. Acabei de postar, acabei não, postei há alguns minutos um post lá para você me falar o que você está achando da jornada Estilo com Alma, tá? Até agora. Na comunidade eu vou mandar o círculo cromático com alguns materiais, tá? Para PDF para baixar. Agora, todo mundo que comentar no post me falando o que você já aprendeu de qualquer uma das 3 aulas, vou deixar o link das anteriores aqui abaixo, falando o que você está gostando, por que está valendo a pena, tá? Quem colocar lá as suas impressões da jornada Estilo com Alma até agora vai receber o e-book de combinação de cores, tá? E aí é a combinação de cores usando o círculo cromático. Aí eu mando para vocês, certo? Então, pessoal, não percam amanhã a nossa última aula da jornada Estilo com Alma. Amanhã a gente vai falar sobre styling. Como combinar as roupas que você já tem de formas diferentes para trazer uma informação de moda e para que você tenha um estilo com alma, que é a base do meu trabalho aqui, e é isso que eu quero passar de diferencial para vocês, tá? Não é uma consultoria de imagem ou consultoria de moda básica só falando em tendência. Aqui a gente vai além, vocês já perceberam, né? Que essa aula aqui deu para dar uma viajada muito além das cores, muito além do básico da cor. Espero vocês amanhã, tá? Que amanhã vai ser bem legal, vai ter bastante conteúdo também para você colocar em prática aí com o que você já tem. Obrigada quem ficou até agora e espero vocês. Um beijo.